Por que o Acre, o estado do Acre, o estado de Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Goiás, Paraná, sempre nas últimas 4 eleições para presidente, né, para o âmbito federal, para o executivo máximo, sempre votaram contra a esquerda. Não estou falando para as cidades que elegeram vereador, ou deputado federal, estadual, senador. Estou falando do âmbito presidencial. Acre, estado do Acre, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Goiás. Nem tanto o Paraná, porque Paraná faz parte do Sul. É uma outra cultura. Porque essas pessoas, esses eleitores sempre majoritariamente votam contra a esquerda, contra o PT no caso, e elegem, sempre ficam do lado do PSDB em 2006, 2010, 2014 e agora 2018. 2006 nem tanto assim, mas mais 2010, 2014 e 2018. Porque lá existe uma grande concentração de fazendas, muitas áreas verdes, muitas áreas de fazendas, muito mato, muita criação de gado, agropecuária, agronegócio, em que, sei lá, 1/10 da terra, 1/10 do território total pertence a algumas famílias, ou 6, 7 famílias cuidam de 1/3 das terras, dos agronegócios lá, da pecuária, das cabeças de gado e tudo mais. E são, claro, os ruralistas são anti-esquerda. Ruralistas sempre pensam no dinheiro, ruralistas pensam no lucro, pensam em terra e foda-se a natureza, foda-se o meio ambiente, foda-se a questão ambiental e foda-se os índios. Então são donos de terra, meia dúzia de famílias que comandam lá uma boa parte desses estados, né? Acre, Rondônia, Roraima é mais por causa que faz divisa com a Venezuela, né? Então o povo vê a situação, mas tem aquela manipulação da mídia e tal. Não estou defendendo nem acusando a Venezuela de nada, o governo Maduro da Venezuela de nada, mas Mato Grosso e Goiás, porque tem muito voto de cabresto. Então esse voto de cabresto, 6 famílias, 7 famílias mandam em milhões de pessoas, compram o voto de milhões de pessoas, meio que manipulam. É igual os evangélicos aqui, os evangélicos da Igreja Universal, que se apoderam da cabeça fraca de muitos fiéis, e, né, Edir Macedo no caso, e agora o Silvio Santos ele não é evangélico, o Silvio Santos, mas ele mais ou menos, pelo seu carisma, pela sua desenvoltura, por tudo que ele representa, ele acaba manipulando as pessoas, os seus seguidores. Por isso que muita gente está largando a mão da Globo e está migrando para o SBT ou Record. Assim como pastores evangélicos da Record, ou não da Record necessariamente, Silvio Santos com seu carisma, com a sua história, e os fazendeiros do voto de cabresto acabam manipulando muita gente. Então basicamente 1/3 dos eleitores do Bolsonaro, 1/3, mais ou menos perto de 18 milhões de eleitores do Bolsonaro, 18 milhões, estão situados nessas categorias. Estão no Acre, ou Roraima, ou Rondônia, ou Mato Grosso, ou no estado de Goiás, que seguem os fazendeiros, seguem o voto de cabresto, que as 6 famílias de fazendeiros poderosos mandam as pessoas votarem, no caso contra o PT. Milhões e milhões de evangélicos que seguem a ordem do pastor, e milhões de pessoas que amam o Silvio Santos, amam o SBT. Eu particularmente gosto do Silvio Santos, mas a opinião política dele devia ser separada das questões meio do que ele representa, né? Mas enfim, acho que 1/3 dos eleitores do Bolsonaro vem desses grupos. Outro vídeo eu falo dos tipos de eleitores do Bolsomito, né? Os tipos de eleitores do Bolsomito.